nos últimos dias se fazia referência da necessidade do serviço como expressão do amor. Então queremos um pastor que serve quem quer que seja, independentemente da nacionalidade. Que seja um pastor, porque somos todos irmãos, somos todos... Fumaça branca. Decididamente parece realmente branca. Pela exultação na praça. Pela exultação na praça, sim. Certamente branca. Certamente branca. Às 18 horas, uma hora antes do previsto, praticamente. Sim. Provavelmente deve ter Ou as sido duas votações se anteciparam, como no lugar da manhã, e essa seria, portanto, a quinta, ou então seria justamente, como disse o padre Mateus, exatamente, o primeiro escrutínio. Da tarde, quer dizer. Exato, o primeiro da tarde, exatamente. Enfim. Que história. Dulce. Então, temos a Dulce na linha. Agora muito rápido, né? Sim, foi muito rápido. Sim, de fato, muito rápido. Que sejam 4 ou 5 escrutínios. Como ressaltamos precedentemente, Bento XVI foi eleito no 4º escrutínio, o Papa Francisco no 5º. Significa, portanto, um conclave breve. Muito breve, de fato. As pessoas já depois se agora é confirmação auspicioso também, exatamente. Agora não há mais nenhuma dúvida, dúvida. Realmente, com o badalar dos sinos que nos indicam a confirmação da eleição do novo sucessor de Pedro. Podemos dizer que a Igreja tem o novo Papa. Agora devemos aguardar para o Habemus Papam, assim o cardeal protodiácono Dominique Mamberti, caso não seja ele o eleito, vez que sendo ele o eleito teria que outro fazer isso, o Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, a anunciar, presumivelmente daqui uns 20 minutos, 30 minutos, naturalmente, fazer o anúncio, ou talvez até um pouco mais, o esperado anúncio vobis Gaudium Magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Temos o Papa. Temos na linha o nosso colega Silvonei José. É com você, Silvonei. Momento de grande emoção e de grande alegria para todos nós. Pois é, a fumaça branca da chaminé da Capela Sistina acaba então de anunciar aos fiéis e ao mundo que o novo bispo de Roma, sucessor de Pedro, foi eleito, né? E agora a gente pode imaginar o que está ocorrendo dentro da Capela Sistina, né? Diante dos afrescos de Michelangelo, né? E daqui a pouquinho, como você falou, nós teremos o Habemus Papam, que poderá ser, né, o protodiácono Dominique Mamberti. E recordamos um pouquinho o que vai acontecer agora dentro da Capela Sistina, né? De acordo com o que está estabelecido no Ordem Ritum Conclavis, a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, um cardeal presente na Capela Sistina, que alcança então a maioria necessária, a eleição ocorreu canonicamente, ou seja, o primeiro dos cardeais por ordem de idade, ou se fosse eleito, o segundo em nome do Colégio Cardinalício, vai pedir, ou já pediu então em latim, o consentimento do eleito com as seguintes palavras: aceita sua eleição canônica como pontífice? E assim que recebe então o consentimento, faz a pergunta: como deseja ser chamado? Por que estou dizendo isso? Porque neste momento já temos dentro da Capela Sistina o nome do futuro pontífice, né? O mestre das celebrações litúrgicas, atuando como notário, também 2 mestres de cerimônias como testemunhas, vai redigir então um documento atestando a aceitação do novo pontífice e o nome que ele escolheu. Pois é, e o conclave, como especifica também a Constituição Apostólica, termina depois que o novo Papa dá o seu consentimento à sua eleição, a menos que ele
disponha de outra forma. Portanto, nesse momento pode entrar na Capela Sistina o substituto da Secretaria de Estado, o secretário para as relações com os estados e qualquer outra pessoa que deva tratar com o pontífice eleito, então, as coisas que são necessárias nesse momento. Pois é, terminando então o rito da aceitação, todas as células e outras escrituras usadas para eleição queimadas nesse momento. Fumaça branca que atesta que um novo pontífice foi eleito. Vemos os fiéis na Praça São Pedro, né, jubilosos. E dentro da Capela Sistina, o momento será da Sala das Lágrimas. Ali com a ajuda do mestre das celebrações litúrgicas, veste então uma das 3 roupas papais prontas. Nós sabemos, vemos no Vatican News, demonstramos justamente aquilo que é o interior dessa sala, né? E ao retornar à Capela Sistina, o recém-eleito vai sentar-se na cátedra em uma breve cerimônia iniciada com a saudação do primeiro cardeal da Ordem dos Bispos. O primeiro dos cardeais presbíteros lê então uma passagem do Evangelho, que pode ser: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou apacenta as minhas ovelhas. Por fim, o cardeal protodiácono recita uma oração pelo recém-eleito sucessor de Pedro. Em seguida, os cardeais presentes, de acordo com a ordem de precedência, desfilam em frente ao novo pontífice para manifestar, então, a sua homenagem, o seu obséquio e a sua obediência. Em seguida, todos cantam o hino do Te Deum, entoado pelo Papa recém-eleito. Protodiácono, vocês recordavam, né? Deve ser, se não foi eleito ele, Dominique Mamberti, vai até o balcão das bênçãos e então vai anunciar ao mundo a eleição do novo pontífice, já com a fórmula tradicional Annuncio Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papa. Quanto a isso, o Papa eleito vai deixar depois a Capela Sistina para ir ao balcão, mas antes disso ele entra na Capela Paulina, se detém para rezar em silêncio diante do Santíssimo Sacramento e depois retoma sua caminhada em direção ao balcão e onde irá então dirigir a sua primeira saudação e a sua primeira bênção apostólica, Urbi et Orbi. E isso, nos próximos, eu creio, 30, 40, 50 minutos, depende do que vai ocorrer dentro da Capela Sistina. Muito bem, Silvanei. Alegria para todos nós, momento vivido com grande emoção, a multidão que exulta na Praça São Pedro e no mundo inteiro, como podemos imaginar. Eu daria imediatamente a palavra ao padre Matheus Henrique, porque ele faz parte do clero da Diocese de Roma. Acaba de ser eleito o bispo de Roma, e justamente porque é bispo de Roma que é Papa, aquele que preside a igreja no mundo inteiro, que a preside na caridade. Padre Matheus, qual a emoção deste momento de ter o seu novo bispo? Nossa, para mim ainda não caiu a ficha, porque ver pela televisão, até mesmo aqui nos estúdios, é já uma grande emoção. Imagina estar na praça. Você, no início da transmissão, falou muito pela questão da votação por aclamação, como existia antigamente. O fato da presença dos fiéis do mundo todo presentes na praça, claro que não é que vão dar assim, o consenso para a votação, mas a aclamação pela nomeação, pela eleição do novo Papa, é já uma retomada da antiga tradição do povo de Roma, que aclamava o Papa eleito. E essa universalidade da igreja é muito bonita. Porque além da Diocese de Roma, que júbila pela eleição do seu próprio bispo, e devemos nos lembrarmos, né? É o único bispo que não é nomeado pelo Papa, mas que é eleito com a assistência do Espírito Santo e que com toda certeza irá guiar a Diocese de Roma e todo o mundo com os olhos e a vontade de Deus. Com toda certeza, todas as paróquias de Roma nesse momento estão badalando os seus sinos em júbilo pelo seu novo pastor. Seja quem for. Porque o que nos importa é o sucessor. Venha de onde vier. Exatamente. Porque é o sucessor de São Pedro que é eleito.
Exatamente. Lembrando sempre que o Papa é Pedro hoje. É Pedro hoje. Então, Padre Edson, sua emoção neste momento? É uma grande alegria estar aqui, acompanhar isto tudo em direto, este fervor, esta alegria da nomeação. Depois todos aqui ansiosos a saber quem é que, de fato, o Espírito Santo, através dos cardeais ali na Capela Sistina, escolheram para ser o Bispo de Roma e o pastor da Igreja Universal. Imagino lá para o mundo todo, a Igreja do mundo todo, todo o povo católico, cristão, espalhado por este mundo afora, uma alegria grande. Imagino lá na minha terra, a minha gente, e por todo este mundo, né? Uma grande alegria. E é um privilégio singular estar aqui mesmo e a comentar este momento tão importante e tão fundamental na vida dos fiéis cristãos. Ressaltamos que a igreja na África é onde a igreja católica mais cresce no mundo e é, sem dúvida, assim como ressaltado sempre no que diz respeito à América Latina, o continente americano, mas praticamente a América Latina, onde estão 47% dos católicos do mundo inteiro, sempre apresentada esta porção do continente americano, o subcontinente latino-americano, América Latina e Caribe como continente da esperança. Assim podemos dizer também a África, onde hoje os católicos mais crescem no mundo, o continente da esperança. Você, Filomeno, falando, o Padre Edson ressaltava sentindo do seu coração a alegria do povo africano, como que você vive esta alegria, pensando também nos nossos irmãos nos vários países da África. Mas, olha, eu posso dizer, sabe, são momentos de expressão sempre de expectativa. Não? Aguardamos muito, a fumaça era uma expectativa. Agora saiu a fumaça branca, que parece ter, de qualquer das formas, dado uma resposta às nossas expectativas, mas aumenta ainda mais essa tensão, porque agora todos queremos ver o nome e ver quem é que foi escolhido, que a igreja escolheu como o seu novo pastor. Pelo menos acontentou ao padre angolano que falou um pouco antes, que estava um pouco impaciente por conta por conta disso. Sim. Parece que o Espírito Santo tenha escutado. Exato. Não. Então, está a ver. E é bonito ver essas festas. E o que é interessante é que nesse momento ninguém pensa, e quase em todas as Vox Populis que nós recolhíamos, para as pessoas, por exemplo, em Angola, em Cabo Verde, etc., para todos, o importante não era de onde é, de que cor de pele é, não? Que depois, talvez, a partir de amanhã, vamos recomeçar a tomar de novo, não? Mas que seja um pastor de todos, não? Isso. Então, isso já te dá a grande expectativa das pessoas saber de ter um ponto de referência, onde todos esses valores, no caso, por exemplo, no cansaço, vendo a figura do Papa, você diz, não, vale a pena ainda continuar a lutar por esses valores, porque há alguém lá que é encarnação ainda na Terra, que vale a pena lutar por esses ideais, enfim. Eu acho que é isso que é interessante e é isso que está a saber ali, a própria Praça São Pedro, representa essa igreja minúscula, não? De povos vindos de diferentes partes da Itália e do mundo e congregados aqui, enfim, para assistir a esse evento único da igreja. E para nós que somos sacerdotes jovens, né, seja eu como o Padre Edson, é interessante ver a transição, né? Você ressaltou muito bem a questão de não ter importância que o Papa seja de um lugar ou de outro, mas que seja Papa. Sim. Porque nós crescemos, com toda certeza, na formação de Bento XVI, com toda certeza nós fomos tocados na nossa vocação pessoal, naquele pontificado, mas nós fomos moldados como sacerdotes no pontificado de Papa Francisco. Duas pessoas, assim, de uma certa forma, diametralmente contrárias no modo de ver, mas que exerciam o mesmo ministério de pastorear a Igreja de Deus. Então, para nós, assim, é um grande dom
é o dom de Pedro, é o dom daquele que toma as chaves do reino dos céus nas mãos e guia a barca da igreja. Uma barca, com toda certeza, em meio a um mar tempestuoso, mas com toda certeza, com a assistência do Espírito Santo, ajuda a guiar a igreja, não somente a igreja de Roma, na qual ele é bispo, mas a igreja do mundo inteiro. Sim, e eu acho que seria próprio interessante, agora neste momento, já que estamos a falar próprio disso, ouvir o testemunho que recolhemos, os Vox Populis, sobre esta expectativa, mas sobretudo a partir daquilo que nos enviou o nosso correspondente a partir de Angola, Anastácio Sassembele. O conclave para a eleição do novo Papa começou. Fiéis em Angola em orações permanentes para que Deus conceda um sumo pontífice que consiga conduzir a Igreja à luz do Evangelho de Cristo, do magistério e da tradição da Santa Igreja, pilares da revelação divina. Na Arquidiocese de Luanda, fiéis da paróquia de São Paulo, ouvidos pela nossa reportagem, afirmam que a nacionalidade do futuro Papa não interessa. O mais importante é que o novo sucessor de Pedro sirva os desígnios do Senhor neste mundo de inúmeros desafios. Eu espero que o novo Papa pode ser o africano, pode ser qualquer país, os europeus e americanos. Espero que esse Papa, que o mundo seja feliz. Então, como nós estamos à espera, a alegria vai ser para todos da Igreja Católica. Para mim tudo é a mesma coisa, mas nós queremos um Papa que seja um Papa bom, alegre com as pessoas, que tudo, mesmo que ele veja um pobre, e ajudar esse pobre. Pode ser padre negro ou branco, ele tem que ter coração grande como esse que foi. Domingas Loureiro, nós estamos em vigília de oração para chegar esse dia, para termos o Papa segundo o coração de Deus, o Papa segundo o coração de Cristo, o Papa que seja um Papa que nos ajude a continuar tudo aquilo que os outros Papas já começaram, né? A igreja é uma igreja que vem dos apóstolos e nós seguimos aquilo que Jesus nos ensinou, que disse: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, tu amas, me apacenta o meu rebanho. Então, nós estamos nessa expectativa que o nosso novo Pedro virá para nos apacentar, para nos ajudar a descobrir os novos caminhos, para nos ajudar a viver nesse novo milênio, que é um milênio de muito desafio, né? De muitos desafios, para nos ajudar a continuar aquilo que o Papa Francisco começou, aquilo que o João Paulo II começou, aquilo que o Bento XVI começou. A igreja não é uma igreja dissociada, é uma igreja una, que dá continuidade àquilo que os outros mais velhos já começaram. Assim como nós, os africanos, né? Acreditamos na sabedoria dos mais velhos. A nossa igreja também tem essa vertente de dar continuidade àquilo que os nossos mais velhos, desde os apóstolos, nos deixaram. E quem vem vai para a vida a continuidade. Que está a faltar só amor, que está a procurar amor, ajudar a pessoa, ajudar toda a pessoa. No mundo é assim, uma pessoa boa, uma pessoa sabedoria, inteligência. Deus ilumina naquela casa onde estão reunidos todos os nossos cardeais, mesmo seja, não tem raça, nem tem cor. Que nós queremos, Deus nos envia só um pai da nossa no mundo inteiro que vai nos conduzir, que tenha amor entre irmãos, os filhos, homens, não pode ter separação, esse é negro, esse aqui é branco. Nós queremos só unidos, um pai, a mesma mãe. E convidamos a todos, com os seus terços na mão, invocar o Espírito Santo e invocar a Virgem Maria, para que ela também estava lá no cenáculo, que ela agora esteja lá também dentro do conclave, dentro daquele lugar que agora é o nosso cenáculo, para que ela ajude os cardeais a discernirem qual é a vontade de Deus. O Espírito Santo esteve, está e estará sempre com a sua Igreja. É tarefa dos fiéis, neste momento, invocar os dons do Espírito Santo para que os 133 cardeais responsáveis por escolher o futuro Papa no conclave que teve início nesta quarta-feira façam aquilo que Deus quer para o mundo e para a sua Igreja, realça o padre Bernardo Bongo, antigo superior dos missionários espiritanos em Angola. O Espírito Santo esteve, está e estará sempre com a sua igreja. Portanto,
O nosso trabalho, a nossa tarefa neste momento é invocar os dons do Espírito Santo para que os cardeais que vão eleger façam aquilo que Deus quer para o mundo e para a sua igreja. Tenho ouvido ainda há bocadinho a televisão portuguesa falava mesmo deste assunto. Eles punham à frente o cardeal Tolentino, que esteve há poucas semanas cá em Angola. Se for ele, damos graças ao Espírito Santo. Se não for ele, for outro, damos graças ao Espírito Santo. Portanto, eu não me emociono com essa movimentação, diríamos, dos mass médias, etc. Mas estou confiante que o Espírito está conosco, está com a sua igreja. Em Angola, é grande a expectativa entre os fiéis com o arranque do conclave para a eleição do novo Papa. Vigílias e oração em várias comunidades marcam este importante momento histórico para a Igreja. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem. E então, como ouvimos, digamos assim, a partir da crônica que nos fez, das testemunhas que tivemos de Angola, quase todos a dizer aquilo que se passa realmente agora, neste momento, na Praça de São Pedro. Quer dizer, fiéis que diziam, a nós não nos interessa a cor da pele, proveniência, etc., mas nos interessa ter um Papa. E é isso que é bonito, sobretudo num momento em que há tantos conflitos por causa dessa tanta visão, a questão da raça, da religião e de tudo aquilo que segue. E desse ponto de vista, saímos agora de Angola, vamos até Cabo Verde com a senhora Filomena, que é Filomena Évora, que são membros ativos da comunidade cabo-verdiana aqui em Roma. O facto de Cabo Verde ter um candidato para o conclave, para ser eleito ou para eleger, é para nós grande orgulho, não para nós cabo-verdianos, é um grande orgulho isso. Estamos todos felizes com isto. Amanhã ele vai entrar, vai dar o seu voto para escolher um Papa que possa guiar a Igreja, que possa guiar a Igreja no sentido de ser um bom pastor para as suas ovelhas. É uma alegria enorme, sendo a primeira vez participar numa assembleia cardinalícia onde vai haver a escolha do novo Papa. Para Cabo Verde é uma honra, é uma glória, é uma bênção, sobretudo no momento em que as dioceses em Cabo Verde, sobretudo a Diocese de Santiago Cabo Verde, que está a comemorar os seus 500 anos, está num programa avançado para a celebração e comemoração dos 500 anos da sua existência. Como diz, nada é por acaso, e isto veio a coroar com chave de ouro, digamos assim, com bênção de Deus, a nossa nação, o nosso povo e a nossa igreja particular em Cabo Verde. É para nós uma honra enorme, com bênçãos de Deus e pela primeira vez com o cardeal de Cabo Verde a participar num conclave. Isto é a história da nossa igreja. E assim ouvimos os dois protagonistas, a Filomena Évora, são dois membros ativos da comunidade cabo-verdiana aqui de Roma, que manifestaram a sua alegria e as suas expectativas também por o tipo de Papa que agora já sabemos que foi eleito, mas que ainda estamos à espera de saber quem é, ver o rosto deste Papa. Entretanto, as pessoas fazem questão de mostrar mais uma vez o exemplo que nos vem desta periferia que o Papa Bergoglio valorizou, onde as pessoas nos dizem não nos interessa a cor, de onde vem, etc. Queremos ter um Papa. E agora, para continuar nesta linha, vamos ouvir também alguma coisa, uma reflexão bem bonita feita pela irmã Rocha, que é também orionita, ela é da congregação orionita, e que, enfim, nos diz também alguma coisa sobre o Papa Francisco e as expectativas também que na sua congregação as pessoas estão a atender neste momento.
Irmã, estamos todos na expectativa de conhecer quem será o novo pontífice que guiará a Igreja Universal nos próximos tempos. Entretanto, permanece vivo na nossa mente o Papa Francisco. Como pessoa, mas também como religiosa, como é que viveu o pontificado do Papa Francisco? E assim estamos todos nessa expectativa. O pontificado do Papa Francisco realmente trouxe muita novidade na minha vida pessoal, porque foi um Papa a quem pude estar de perto e, sobretudo, vivendo aqui em Roma desde 2017. Foi o primeiro Papa que eu consegui encontrar, dar um abraço e realmente vivi muito esta proximidade do Papa Francisco que nos surpreendeu, parece que a todos, neste seu jeito muito simples, muito próximo, neste propor uma igreja, a Igreja de Jesus Cristo mesmo, a igreja próxima dos pobres, dos mais marginalizados, e vai muito de encontro com o carisma da minha congregação, o carisma de Dom Orione, que queria os mais pequenos, os da periferia e etc. Então, vivi com muito gosto e apreciei realmente este pontificado de Francisco. Deixou saudades e agora cabe-nos levar à prática muito dos seus conselhos, muito das suas exortações, tudo o que ele nos deixou como herança. Irmã, e especificamente como religiosa, sabemos que uma das características, digamos assim, do seu pontificado foi aquilo que ele fez para valorizar mais o papel da mulher na Igreja. Ele disse em várias ocasiões que o papel da Igreja não é o de ser serva dos outros, mas de estar ao serviço, naquele sentido de Cristo, que diz que devemos estar prontos a nos sacrificar pelos outros e a estar com os outros, portanto, mas não em termos de servidão, não é? E ele fez também muito na prática para a promoção da mulher através de várias nomeações de religiosas, de leigas, em papéis que antes não eram assim tão comuns na Igreja Universal. Estou a pensar em papéis de subsecretárias, mas também da presidente do Governatorato do Vaticano, de uma prefeita. Portanto, para si, religiosa, como é que viu este aspecto do Papa Francisco em relação à mulher? E eu vi no Papa Francisco este Jesus Cristo que também no seu tempo, quando esteve, promoveu a mulher. A mulher tinha um lugar, teve um lugar sempre na Igreja. E a Igreja não pode ser Igreja sem a mulher. O Papa Francisco mesmo disse que a Igreja é mulher. A Igreja tem a mãe que a guia também em Maria, um espelho de mulher realmente completa e que pode dar um contributo realmente muito importante. Então, o Papa não só disse, mas agiu. E agiu com conformidade, e isso nos alegra muito, porque a promoção da mulher quer dizer que cria equilíbrio, cria harmonia no serviço da Igreja. Tanto é que a Igreja sem a mulher também é menos Igreja. Não é esta Igreja viva, não é esta Igreja, sem falar da hierarquia, mas falando da presença da mulher na Igreja, sem ela realmente a Igreja seria muito pobre, né? Então, neste sentido, e a minha gratidão enorme ao pontificado de Papa Francisco, aquilo que nos deixou como herança também neste aspecto, é essa alegria de poder saber que realmente temos um espaço e podemos dar um contributo. Ultimamente, realmente, nomeou essa prefeita, mesmo para o dicastério da vida consagrada, que é predominantemente também feminino, o dicastério. Isto nos alegra, isto nos pode fazer abrir um contributo que nós somos chamados a dar. Se tivermos espaço, com certeza vamos conseguir fazer a Igreja crescer e crescer muito. E por falar em dicastério da vida consagrada, que dizia a maior parte dos consagrados são consagradas, são mulheres religiosas, recordamos também que em 2015, se não estou errada, o Papa Francisco declarou um ano da vida consagrada. Significa que as mulheres, que são a maioria, tiveram também no auge nesse ano. Como é que viveu esse ano? Lembra-se ainda?
lembro muito bem deste ano, porque o Papa Francisco estava a acabar de entrar, entrou em 2013 e, como a Dulce disse bem, foi em 2015 o ano da vida consagrada. Por coincidência, a minha congregação também estava a celebrar 100 anos da fundação. Então, nós abraçamos isso realmente com tanto entusiasmo e o Papa Francisco despertou em mim e em todos os consagrados, em todas as consagradas, esta rejuvenescer da vocação. Eu lembro que tinha um lema que falava de qualquer coisa, como olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança. Parece-me um pouquinho isso, para dizer que ele também, na carta que nos escreveu, disse: onde está um consagrado deve estar a alegria. E ele também é um religioso, ele sabe o que é a vida consagrada dentro da igreja. Eu vivi realmente com muita alegria, e eu posso dizer também em profundidade este ano que foi realmente de graça para toda a vida consagrada. Foi ano de muitas graças e de muita esperança, como ele nos tinha convidado a olhar o futuro com esperança. Irmã, aproximemo-nos um pouquinho do conclave que está em curso e pela primeira vez a Igreja que está em Cabo Verde, sua terra natal, a Igreja em Cabo Verde tem um cardeal no conclave. É a primeira vez numa igreja que já está a caminhar, aliás, para os 500 anos de existência. Isto também é um motivo de sentimento especial para si? Sim, muito, porque é quase que uma presença justa, né? É quase, podemos dizer que é de justiça, uma igreja que é a igreja mais antiga da África Ocidental, uma igreja que caminha há quase 500 anos, como dizia a Dulce, e que realmente já deu sinais, deu uma vivência, deu uma estabilidade na fé, já deu o seu contributo, embora sermos uma minoria no sentido do número populacional, mas somos realmente, a nível da fé católica, uma maioria. E isso nos alegra muito e é com muita emoção, é com sentimentos de gratidão que eu vejo também a nossa participação ser incluídos, embora sendo minoria, mas como parte. Nós estamos na igreja, nós somos parte da igreja, então temos também um contributo a dar. Isto nos alegrou. O cardeal Arlindo outro dia falava também numa entrevista que o Papa Francisco percebeu isso e que não tinha esta presença e chamou essa presença, atuou. Isso também é, mais uma vez, uma gratidão ao Francisco, ao Papa Francisco, a sua sensibilidade a esse tentar incluir todos. Eu me lembro que ele, logo ao iniciar o pontificado, começou a dizer que queria levar o centro, isto é, a igreja, à periferia, para que a periferia pudesse vir ao centro. E isto penso que realmente com a sua humildade, mas com a tenaça do seu poder de evangelização, conseguiu muito e nos incluiu a todos. E isto vivo com muita alegria, grata também pela pessoa do cardeal Arlindo. Pois, aliás, vê-se nestes dias no Facebook o grande regozijo e orgulho dos cabo-verdianos por ter o cardeal Dom Arlindo Furtado no conclave. Portanto, participar, o país poder participar, a Igreja de Cabo Verde poder participar como eleitor e neste momento tão especial da Igreja Universal. Irmã, tendo em conta tudo aquilo que nos disse até agora e pensando nesse conclave, que Papa deseja como sucessor de Pedro neste momento que estamos a viver, tendo em conta também o legado do Papa Francisco que nos deixou, infelizmente, há poucos dias? A primeira coisa que eu quero dizer é que é realmente cheia de emoção, nessa expectativa, como todos os cristãos ou como quase todo o mundo inteiro. Espero com a certeza de que Jesus Cristo está presente na Igreja, o Espírito Santo, e vai nos dar um sucessor de Pedro, vai ser um Papa de continuidade. O que eu desejaria realmente, desejo muito do fundo do coração, é que continuemos a ser esta Igreja aberta para todos, como dizia Francisco, esta Igreja que abraça a causa dos pobres, esta Igreja que vai também sem medo
à periferia para poder estar com todos. E esta igreja, que é realmente o seu pastor, será um que terá o seu caráter próprio, terá os seus carismas, mas que terá a presença do Espírito Santo a agir. E penso que, como Francisco muito bem soube continuar e citar e sentir-se acompanhado de tudo aquilo que João Paulo II ou Bento XVI fez, este também, na sabedoria de Deus, vai conseguir dar continuidade, vai estar presente nesse mundo que tanto precisa da profecia da igreja como profeta que anuncia e denuncia. Assim, ouvimos mais esse testemunho, a irmã Rosa de Gado Rocha, portanto, trazendo testemunho e a expectativa para a eleição do sucessor de Pedro. Assim, os cardeais reunidos na Capela Sistina chegaram a um consenso sobre o nome do 267º sucessor de Pedro, provavelmente na quarta votação do conclave. Assim, a fumaça branca, há pouco, anunciando a eleição do Sumo Pontífice, da chaminé instalada no telhado da Capela Sistina, provocando, como vimos, uma explosão de alegria e emoção entre os milhares presentes na Praça São Pedro e Via da Conciliação, a Rua da Conciliação, a principal artéria que dá acesso à Praça São Pedro. Neste momento, a movimentação também com a Guarda Suíça e a execução, portanto, dos hinos, justamente anunciando, dentro de instantes assim, já nos preparando nesse clima de euforia para o tão aguardado Habemus Papam, o anúncio a ser feito pelo cardeal protodiácono Dominique Mamberti, cardeal francês. Cabe ao protodiácono fazer o anúncio e o protodiácono deste conclave é o Dominique Mamberti, somente se for ele o eleito, naturalmente, que será feito por outro. Mas aguardamos com grande expectativa. Pois não, Filamino? Sim, aguardamos com grande expectativa, mantendo agora essa última parte da nossa expectativa, que é ver o rosto, a pessoa que o Espírito Santo, como dizíamos aqui, escolheu desta vez para guiar a sorte da Igreja neste momento assim tão delicado da história da humanidade. E nesta a votação que praticamente, como dizias, foi feita seguramente na quarta votação, porque a quinta teria sido um pouco mais difícil por causa do número dos cardeais presentes, enfim, teria necessitado mais tempo. E então isso nos diz que seguramente esse grito dos fiéis por toda a parte do mundo chegou vivo aos cardeais, a sua fervente oração para que o mundo tenha de novo um Papa nas sendas daquilo que é a herança que o Papa Francisco semeou, enfim, e que de facto depois haja alguém que possa agora levar outros avante, mas sempre na linha da continuidade daquilo que o Papa Francisco conseguiu, digamos assim, nos fazer, de qualquer das formas, deixar como legado, não? É realmente a verdadeira celebração da Páscoa. Não? As suas últimas palavras públicas foram, de facto, boa Páscoa a todos. Então, um momento desses é um momento sempre do diálogo de Jesus e Pedro depois da ressurreição, se fazem caso, não? Portanto, é a continuação, de facto, dessa Páscoa. Quase que com aquelas palavras o Papa Francisco nos deixava essa coisa de nos dizer que aquele que venha depois de mim seja o continuador desse momento da Páscoa, que seja a Páscoa para a Igreja nesse momento conturbado da história da humanidade. Portanto, acho que estamos assistindo um momento muito particular. Interessante é que no próximo domingo é o domingo do Bom Pastor. Sim. Então, quarto domingo de Páscoa. Sim. Então, assim, é muito significativa essa eleição. É muito significativa por conta da mensagem que traz a eleição do novo Romano Pontífice, como aquele que realmente é escolhido pelo Espírito Santo
para guiar o povo, para ser a voz do bom pastor, no meio das ovelhas. Sim. E porque faço questão sobre isso, porque significa, é para ver como o Espírito age de diferentes, através dos sinais. O Papa Paulo VI falava muito da necessidade da igreja saber ler os sinais do tempo, não? Então, aquelas palavras que ele consegue, assim, como com tanta dificuldade, conseguir dizer Boa Páscoa a todos, não? A todos e a todos que estavam presentes. Atenção, mais uma vez uma exultação dos presentes na Praça São Pedro, enquanto ouvíamos precedentemente as notas do hino pontifício. A Câmara mais uma vez mais vezes focalizando a sacada da Basílica de São Pedro, de onde a qualquer momento assomará o cardeal protodiácono para o tão aguardado Habemus Papa. Nós temos na linha a nossa colega Dulce Araújo, da Praça São Pedro. Enquanto não tem início, enquanto não vemos assomar o protodiácono, vamos até você, Dulce. Vemos só a alegria, a expressão de alegria das pessoas, não? Todos os rostos, toda a diversidade, não? Que se encontra ali neste momento. Mas eu estava simplesmente a dizer que aquela expressão de Boa Páscoa, a eleição de Pedro acontece depois da ressurreição de Jesus, não? Que lhe aparece na terceira vez e faz essas perguntas, não? Enfim, e então esse momento é, de facto, de por si, o momento também da ressurreição de toda a igreja congregada. E eu acho que é importante ter em consideração este aspecto. E neste aspecto, para mim, de novo, foi profético, porque o Papa que nos deixou, ele, de facto, a sua última palavra, que disse a tudo depois, quando veio, digamos assim, quando desceu para saudar a gente, não disse mais nenhuma palavra, foi simplesmente Boa Páscoa a todos. Então, vejo hoje nesta praça realmente a celebração dessa Páscoa. E é interessante, como dizias, o próximo domingo vai ser de novo esse domingo do Bom Pastor, não? O Bom Pastor. Temos tomada também da Via da Conciliação, como dissemos precedentemente, a Rua da Conciliação, artéria principal de acesso à Praça São Pedro, literalmente tomada. Já no início, já desde esta manhã e depois a prossecução do dia, um aumento cada vez mais significativo de fiéis e peregrinos na praça, e esta tarde com um número cada vez maior, e podemos imaginar, no momento nós não temos a cifra precisa, mas as multidões que estão acorrendo este momento até a Praça São Pedro para acompanhar e viver de perto este momento histórico. Sim, agora estamos a ver tantas bandeiras, estamos a ver também bandeiras da América Latina, que estão mais próximas do Brasil e outras, enfim, que exatamente. Por si sozinho é um continente, não? Exato, você falava, Filomena, da experiência pós-pascal, não é? Sim. E o ser profético, justamente esta passagem pós-pascal, a experiência pós-pascal vivida por Pedro, à margem do lago de Tiberíades, João 21, em que ali Jesus atribui a ele a tarefa de apacentar as ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, depois da pergunta, tu me amas? Sim. Tu me amas mais que estes? E aí a missão de Pedro de apacentar as ovelhas. Tivemos em Mateus 16, quando Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a confirmação depois em João 21, apacenta as minhas ovelhas. Bem, com toda certeza, essas passagens são muito significativas para o ministério petrino, né? Exato, para o ministério petrino, porque é com o mandato de Cristo que Pedro exerce a autoridade dele sobre a igreja. É porque Jesus confiou ao pescador Simão, que depois foi colocado o nome, tu é Pedro, tu sois pedra, na qual edificarei a minha igreja. É sobre o pontificar, é sobre essa fé de Pedro, na qual foi confiada a igreja, na qual Jesus coloca
sobre os ombros daquele homem a missão de apacentar até o fim dos séculos a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é necessário que tenhamos presente isso, que todo Papa é Pedro, que todo aquele que é eleito para o sólio pontifício é o sucessor de São Pedro, na qual Cristo se revela àquela pessoa eleita. Ora, agora, nesse momento, você vai apacentar as minhas ovelhas. Como Pedro. Você é Pedro, você é pedra nessa igreja. E quase ouvindo o padre falar, viria quase espontâneo dizer que afinal nós vivemos nestes momentos uma espécie de poética, não, da ressurreição, de regresso de Pedro, não, que assim como há 2000 anos atrás, hoje através do novo Papa é Pedro que regressa de novo. Portanto, está sempre a vir em nosso auxílio. Não sei se percebeu bem, mas vamos ouvir também um pouquinho o padre. Vamos falar Padre Edson também. Padre Edson. Mas é interessante, quer dizer, ver esta alegria das pessoas dá quase para a gente não pensar hoje todos os problemas que existem no mundo de forma simplesmente negativa. Porque eu acho que também, e isso é uma pergunta que eu faço a todos os dois, é que essa congregação maciça de gente que veio de todo lado assistir o funeral do Papa Francisco era uma confirmação, e grande maioria não cristãos, católicos, não, etc. Verdade. Não, tive a impressão de gente que tem a percepção que, afinal, ele era, de facto, o único ponto de referência em termos de manter a esperança. E nós estamos a celebrar esse jubileu que ele quis, antes de nos deixar ele mesmo, esse jubileu da esperança que, como diz, a spes non confundit. Não? Qual é a vossa percepção que tiveram, enfim? E eu faço sempre esta pergunta tendo em conta o facto que ele espera muito dos sacerdotes jovens, não? Nessa ideia de mudar, de perceber que é preciso fazer caminhar sempre, que a igreja se mantenha cada vez mais jovem. Muito bem, a esperança, de fato, este grande documento, a esperança não confunde, que a esperança baseia-se nesta palavra, né? Aqui ouvindo-os aqui a falar, é muito importante esta palavra, tu és Pedro. E, de fato, tantas vezes o Papa, quando entra na Basílica de São Pedro, depois o coro da Capela Sistina entoa o cântico, tu és Petros, né? Lembrando a igreja toda, tu és Pedro, este ministério que se perpetua, e cada sumo pontífice, de fato, é Pedro, e exerce aquele ministério sobre esta palavra dita por próprio Cristo, né? E a partir desta palavra, que é uma palavra da fé, acolhida na fé e vivida, de facto, na fé por toda a igreja, né? E a partir daqui nasce, de fato, toda a igreja, é um evento pós-pascal que vem na sequência da Páscoa, da ressurreição, nasce isso, né? Que depois apacenta as minhas ovelhas. São palavras muito fortes em que a igreja vive e que o legado depois do Papa Francisco nos deixa, né, nessa esperança sobre esta palavra que não confunde, que não engana, neste mundo de tantas palavras que ouvimos, tantas palavras enganadoras, mas temos aqui a palavra que não confunde, a palavra que não nos engana. E se fizermos fé, fiarmos, como se diz, fiarmos a esta palavra, ela realiza-se e cumpre-se, né? Como o anjo disse à Virgem Santíssima, feliz és tu porque acreditaste, né? Feliz és tu. E nós também somos felizes porque acreditamos nesta palavra e procuramos viver também segundo esta mesma palavra, que é uma palavra de fé e que tanto nos enriquece. Muito bem, nós vamos mais uma vez então à Praça São Pedro. Dulce Araújo, é com você. Dulce, que nos traz então o entusiasmo destas horas vivido pelos fiéis e peregrinos que aguardam então o anúncio do novo sucessor de Pedro. Não temos a Dulce. Muito bem. Pois então, pode proceder, Padre Edson. Sim. Então, como dizia, esta palavra de fé, né? Então, os cristãos, todos nós somos chamados a cada vez mais a acreditar, a viver e
e a enraizar, ajudar os nossos irmãos a viver nesta esperança, né? A esperança que é o próprio Cristo e que não confunde. E esta ideia da esperança é muito interessante, né? O Papa nos lembra, né? A esperança cristã que tem em Cristo a sua pedra angular, a sua razão de ser, a sua essência, que nos leva a trabalhar, a esforçar neste caminho da fé. Também devemos por outro lado também. Padre Arlindo, peço desculpas. Agora sim, vamos à Praça São Pedro com Dulce Araújo. É com você, Dulce. A Dulce está um pouco difícil hoje, com toda aquela congregação de gente, etc. Imagino que as linhas ficam um pouquinho mais dificultosas, enfim. Mas estamos a ver realmente uma alegria incrível que está a ser expressa pelas pessoas, sobretudo também presença de crianças. É bom que os pais que veem este tipo de momentos assim trazer as próprias crianças. Quanto vocês imaginam que depois isso, quanto tem que fica ou não gravado na memória da criança? Com toda certeza. Eu que estou na paróquia há um bom tempo, escuto muitos dos meus paroquianos já de idade que diziam: papai me levou na eleição de Pio XII, na eleição... Não, Pio XII é até muito, mas na eleição de João XXIII, nós estávamos na praça. Então, assim, são momentos esses que são singulares na vida de uma pessoa, na vida de qualquer pessoa. De nós que somos padres, que estamos aqui em Roma, das freiras, dos leigos em geral, de todo mundo que estão em Roma nesse momento e que vivem essa alegria da eleição do novo pastor, da sua nova guia espiritual, o sucessor de São Pedro. E a alegria dos sacerdotes, do povo de Deus que está ali na praça é evidente, e essa internacionalidade das bandeiras, assim, da alegria manifestada na praça, é um sintoma do Espírito Santo que fala no coração das pessoas. Muito bem, vamos fazer mais uma tentativa com Dulce Araújo, diretamente da Praça São Pedro, trazendo a alegria, a euforia e a grande expectativa dos fiéis e peregrinos na praça. É com você, Dulce. A linha está difícil para ela, tem dificuldades de conectar nesse momento, e eu acho que é por causa do grande barulho que deve haver em torno dela nesse momento, e aqui pelas pessoas que estão acompanhando, enfim. Assim, pedimos a Dulce se tem condições de nos ouvir, que seria recomendável afastar-se um pouco para que possa ter, então, o retorno suficiente, com volume suficiente para nos ouvir. Pois não, Filomeno, pode prosseguir. E vemos cada vez mais gente que está continuamente a chegar para a Praça de São Pedro, em que estamos à espera de ouvir finalmente qual é o rosto visível do novo sucessor de Pedro. Enfim, todos estão entusiastas e vamos continuar nesta senda. Um momento, digamos, eclesial forte. Não? Um momento eclesial forte que a questão é, e volto de novo aos nossos... Peço desculpas, mas temos a Dulce na linha para evitar que, como estamos tendo dificuldade, para evitar que a linha caia. Pois não, Dulce, é com você. Sim, estão a ouvir agora? Sim, pois não, pode prosseguir, estamos ouvindo bem. Traz para a gente aí o clima da praça, aguardando então o anúncio com o tão esperado Habemus Papam. De novo, como dizia, isto está a ficar cada vez mais apinhado, a Praça Dia da Conciliação, e eu estou aqui do lado direito da praça, não está de padres africanos. E vai falar conosco o padre São Julião Bernardo, de Moçambique, que estava aqui no momento. Padre. Muito entusiasmo, espero que para todos foi um momento de alegria, um momento de graça pela presença do novo pastor, que vai ser pastor universal.
é uma graça para nós e rezemos por este novo pastor da igreja. Está ansioso por ouvir o nome? Estou muito ansioso, assim, estou aqui à espera, penso que muitos estão também ansiosos, penso que o ambiente, a moldura humana já é uma prova evidente de que realmente estamos todos à espera deste novo pastor. E do Papa Francisco, o que é que se recorda e que eventualmente gostaria que o novo desse continuidade? Me recordo de tanta coisa do Papa Francisco, a sua humildade, a sua dedicação, sobretudo aos mais carenciados, aos mais pobres. Me recordo, sobretudo, quando esteve em Moçambique, eu fui lá, eu sou da Arquidiocese da Beira, uma arquidiocese metropolitana. Fomos a Maputo para vê-lo e vimos a sua humildade e ele estava sempre ao lado que estava. Foi aposentados, os pobres. Então, isto para mim me marcou muito, me marcou. Então, é um pastor realmente que quis levar o Evangelho a todos, sobretudo aqueles que são esquecidos muitas das vezes pela sociedade atual. É impressionante estar aqui na praça, a gente consegue mexer e pensar. Muito bem, estamos tendo dificuldade de linha. Não estão a ouvir? Prossiga. Ok, posso responder. Sim, a presença humana, como eu estava a dizer, que sempre todos nós estamos ansiosos para ver o novo pastor. O pastor que vai conduzir a Igreja Universal, a Igreja de todos. E a esperança de todos é que seja um pastor que leve o Evangelho, sirva-se do Evangelho para agregar várias visões, sensibilidade da sociedade humana, não só católicos, mas todo ser humano, porque ele é pai, é pastor, não só daquele que é católico, mas de todo o ser humano. Ver toda esta multidão dá a ideia da importância da Igreja no mundo. Certamente, sem dúvida, a Igreja tem a sua importância, não só no âmbito espiritual da fé, mas no âmbito da moral, através das suas ações no mundo, sejam ações missionárias, sociais. Essas missões ajudam muito, não só aquelas que, digamos, da Igreja Católica. Muito obrigada, Padre. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigada. O Raimundo Filomeno. Pois não, Dulce, muito obrigado pela sua participação e, se o tempo nos permitir, eventualmente você pode retornar mais tarde. Mas aproveitando isso que dizia o nosso último entrevistado, de fato, recordando que o Papa é o líder, sim, de 1 bilhão e 400 milhões de católicos, mas cuja autoridade, cujo alto magistério vai naturalmente para além dos limites da Igreja Católica, enquanto o Sumo Pontífice tem essa missão também, enquanto voz crítica da humanidade, chamando a responsabilidade, sobretudo, daqueles que têm responsabilidade de governo para as sortes do mundo. Portanto, esse interesse pela eleição do sucessor de Pedro, ressaltávamos ontem, fala-se tanto de um mundo secularizado, da perda das raízes cristãs, todos esses temas dos quais sempre ouvimos já de muito tempo, e vimos esse que é um conclave, certamente o mais midiático, justamente pela evolução dos meios de comunicação com as mídias sociais e o grande interesse, os olhos do mundo, a atenção do mundo voltados para o Vaticano, desde o falecimento do Papa Francisco, com o início da Sé vacante, todo o procedimento que se deu com o período do pré-conclave e agora o conclave propriamente dito, que se encerra, então, com a eleição do sucessor de Pedro. Portanto, a gente vê um grande interesse e certamente espera que esse interesse, e acredita, não seja mera curiosidade. Padre Edson. Claro. Deve ir para além disso, né? Isto seria meramente uma dimensão humana, que é natural também, que nós somos seres humanos, né? Ter essa dimensão assim do interesse, mais assim da curiosidade,
mas que vai para além disso, né? Vai mais, porque são questões também da fé, como eu referia no início. Tudo isso é um mistério, né? Porque junta o Deus e o humano, o Deus, o Espírito Santo, que age através dos cardeais para escolherem um sucessor, que nós acreditamos que é pela ação do Espírito, mas que são os cardeais que escolhem, movidos pelo Espírito Santo, né? E assim é as coisas na igreja, né? É um grande mistério. Assim é tudo que fazemos na igreja. São coisas que pede a colaboração do homem, mas ao mesmo tempo também o próprio Deus age ali, né? E pelos olhos da fé nos ajuda a entender este grande mistério. O homem e o divino, o humano e o divino ali a realizarem a ação, a obra da nossa salvação. Então, é isso que espero também, isso que desejo para todos, que passando esta curiosidade, este impacto inicial, de facto, sabemos acolher este pastor que o Senhor nos deu, sabemos acompanhar, ouvir a sua voz e seguir atrás como um rebanho que ouve e conhece a voz do seu pastor. E como dizia o nosso amado Papa Francisco também, que o pastor cheire a este rebanho, né? Que há esta identificação entre o pastor e o rebanho. Lembro agora rapidamente daquela imagem muito bela que nos ficou a todos nós na memória, logo na eleição do nosso Papa Francisco, ali na sacada principal da Basílica de São Pedro. Primeiro pediu a oração do povo, né? O rebanho que reza de facto pelo seu bispo. E aqui a Diocese de Roma sente isso de facto com um peso ainda maior, né? Os diocesanos aqui de Roma, né? Mas por lado a Igreja Universal, né? Que reza pelo seu pastor, e depois o pastor que reza também pelo povo e abençoa o povo. Esta dimensão muito forte, que vai para além das preferências, como dissemos muito no início, a preferência de raça, ou de língua, ou de lugar, né? Vai para além disso, são questões essenciais da fé, que a palavra de Deus nos leva a viver. Então, isso que desejamos, são esses os sentimentos que agora passam no nosso coração. Ressaltávamos precedentemente, com o eleito aceitando a eleição canônica, o último ato do conclave é justamente uma vez tendo alcançado os 2/3, quando então é perguntado ao eleito se ele aceita esta eleição e depois com que nome quer ser chamado, o nome que tomará para si, para o seu pontificado. Então, terminado o rito da aceitação, destacávamos e aqui recordamos todas as cédulas e outras escrituras usadas para eleição são queimadas, e assim se tem a fumaça branca, como vimos, que atesta então que o novo pontífice foi eleito. Enquanto os fiéis na praça aplaudem, o mundo inteiro espera, portanto, para saber o nome do novo Papa. É o que estamos fazendo neste momento. O eleito deixa a Capela Sistina e entra na sacristia, a chamada Sala das Lágrimas, e ali, com a ajuda do mestre das celebrações litúrgicas, ele veste uma das 3 roupas prontas papais. Isto porque não se pode ter uma ideia se o eleito é alto, baixo, a corporatura que tem, portanto, são essas medidas, as roupas em 3 medidas, justamente para que se tenha aquela que mais se ajusta, mais se adequa à corporatura do eleito. Assim, ao retornar à Capela Sistina, desta vez já com os paramentos, o recém-eleito, o pontífice, senta-se na cátedra e se tem uma breve cerimônia que é realizada, iniciada com uma saudação do primeiro cardeal da Ordem dos Bispos. Depois o primeiro dos cardeais presbíteros lê então uma passagem do Evangelho, que pode ser: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a qual precedentemente nos referimos, ou então essa de Mateus 16, ou então João 21, apacenta as minhas ovelhas. Por fim, o cardeal protodiácono recita uma oração pelo recém-eleito, sucessor de Pedro. Em seguida, todos os cardeais eleitores presentes, de acordo com a ordem de precedência, desfilam em frente do novo pontífice para manifestar sua homenagem, seu obséquio, sua obediência. Em seguida, todos juntos cantam o hino Te Deum, entoado pelo Papa recém-eleito. Assim, o ato de ação de graças a Deus pelo novo eleito. E, naturalmente, tendo esse momento de saudação coletiva e depois de cada um, podemos, considerando o número 133, eleito 132, que vão fazer, então, este ato de, como dissemos, de reverência ao eleito, o tempo necessário para que se faça isso. O cardeal protodiácono, como dissemos, o Dominique Mamberti, deve chegar então ao balcão das bênçãos para anunciar ao povo a eleição
ao mundo inteiro a eleição e o nome do novo pontífice com a fórmula conhecida do Anúncio Vobis, Gaudium Magnum, habemus Papa, eu vos anuncio uma grande alegria, temos o Papa. Enquanto isso, o Papa eleito, ao sair da Capela Sistina para ir ao balcão, entra na Capela Paulina, onde se detém para rezar em silêncio diante do Santíssimo Sacramento e depois retoma sua caminhada em direção ao balcão, de onde dirige sua saudação, apresentando-se pela primeira vez ao mundo e dá a primeira bênção Urbi et Orbi. Justamente isso, Padre Mateus, vale ressaltar que nesta ocasião nós temos a bênção Urbi et Orbi somente em 2 ocasiões ao longo do ano, ocasiões especiais. Por ocasião do Natal, na celebração da encarnação do Verbo, e por ocasião justamente da Páscoa, da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. São os dois momentos previstos ao longo do ano em que se tem a bênção Urbi et Orbi à cidade de Roma e ao mundo. E neste caso, pela especialíssima ocasião, também por ocasião do novo Papa. Agora sim, vamos para o Habemus Papa. Momento tão aguardado. A janela. Apresenta-se o cardeal protodiácono Dominique Mamberti. Aguardemos. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Habemus Papam. Temos um Papa. Eminentissimum. O eminentíssimo e reverendíssimo Senhor Robertum Franciscum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Cardeal Prevost. Cardeal que toma para si o nome Leonem Decimum Quartum. Leão 14º. Portanto, o anúncio do novo Papa, o cardeal Robert Francis Prevost, que toma para si o nome de Leão 14º. O primeiro americano. Assim, o primeiro Papa agostiniano é o segundo pontífice americano, depois de Francisco, mas ao contrário de Bergoglio, o estadunidense Robert Francis Prevost, de 69 anos, é originário do norte do continente. De fato, o novo bispo de Roma nasceu em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois. Filho de Louis Marius Prevost, de ascendência francesa e italiana, e de Mildred Martinez, de ascendência espanhola. Ele tem 2 irmãos, Luiz Martin e John Joseph. Passou a infância e adolescência com a família e estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Villa University, na Pensilvânia, onde se formou em 1977 em matemática e estudou filosofia. Em 1º de setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho, em São Luís, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago, e fez sua primeira profissão em 2 de setembro de 1978. Em 29 de agosto de 1981, emitiu seus votos solenes. Estudou na Catholic Theological Union, em Chicago, graduando-se em teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, Angelicum. Na URB, foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica, por Dom Jean Jadot, pró-presidente do Pontifício Conselho para os Não Cristãos, hoje dicastério para o diálogo interreligioso. Prevost obteve a licenciatura em 1984 e, no ano seguinte, enquanto preparava sua tese de doutorado, foi enviado para a missão agostiniana em Chulucanas, Piura, no Peru, de 1985 a 1986. Em 1987, defendeu sua tese de doutorado sobre o papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho e foi nomeado diretor de vocações e diretor de missões da província agostiniana Mãe do Bom Conselho, em Olímpia,
Illinois, nos Estados Unidos. No ano seguinte, ingressou na missão de Trujillo, também no Peru, como diretor do projeto de formação comum para os aspirantes agostinianos dos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurimac. Durante 11 anos, ocupou os cargos de prior da comunidade de 1988 a 1992, diretor de formação de 1988 a 1998 e formador dos professores de 1992 a 1998. E na Arquidiocese de Trujillo foi vigário judicial de 1989 a 1998 e professor de Direito Canônico, Patrística e Moral no Seminário Maior São Carlos e São Marcelo. Ao mesmo tempo, também lhe foi confiado o cuidado pastoral de Nossa Senhora Mãe da Igreja, que mais tarde foi erigida como paróquia com o título de Santa Rita, 1978 e 1989, na periferia pobre da cidade, e foi administrador paroquial de Nossa Senhora de Montserrat, de 1992 a 1999. Em 1999, foi eleito prior provincial da província agostiniana Mãe do Bom Conselho de Chicago e 2 anos e meio depois, no capítulo geral ordinário da Ordem de Santo Agostinho, seus co-irmãos o escolheram como prior geral, confirmando em 2007 para um segundo mandato. Em outubro de 2013, retornou à sua província agostiniana, em Chicago, e foi diretor de formação no convento de Santo Agostinho, primeiro conselheiro e vigário provincial. Cargos que ocupou até que o Papa Francisco o nomeou, em 3 de novembro de 2014, administrador apostólico da Diocese Peruana de Chiclayo, elevando-o à dignidade episcopal como bispo titular de Sufar. Ele entrou na diocese em 7 de novembro, na presença do núncio apostólico James Patrick Green, que o ordenou bispo pouco mais de um mês depois, em 12 de dezembro, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, na Catedral de Santa Maria. O seu lema episcopal, In Nihilo Unum, palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão. A exposição sobre o Salmo 127, para explicar que, embora nós cristãos sejamos muitos, no único Cristo somos um. Em 26 de setembro de 2015, foi nomeado bispo de Chiclayo pelo pontífice argentino e, em março de 2018, foi eleito segundo vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana, na qual também foi membro do Conselho Econômico e presidente da Comissão de Cultura e Educação. Em 2019, por decisão de Francisco, foi incluído entre os membros da Congregação para o Clero em 13 de julho de 2019 e, no ano seguinte, entre os membros da Congregação para os Bispos, em 21 de novembro. Nesse meio tempo, em 15 de abril de 2020, recebeu a nomeação pontifícia também como administrador apostólico da Diocese Peruana de Callao. Em 30 de janeiro de 2023, o Papa o chamou a Roma como prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, ACAL, promovendo arcebispo. E no consistório de 30 de setembro do mesmo ano, ele o criou e o tornou cardeal, atribuindo-lhe o diaconato de Santa Mônica. Prevost tomou posse em 28 de janeiro de 2024 e, como chefe do dicastério, participou das últimas viagens apostólicas do Papa Francisco e da primeira e segunda sessões da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, realizadas em Roma de 4 a 29 de outubro de 2023 e de 2 a 27 de outubro de 2024, respectivamente. Uma experiência em assembleias sinodais já adquirida no passado como prior dos agostinianos e representante da União dos Superiores Gerais. Enquanto isso, em 4 de outubro de 2023, Francisco o incluiu entre os membros dos dicastérios para a evangelização, sessão para a primeira evangelização e as novas igrejas particulares, para a doutrina da fé, para as igrejas orientais, para o clero, para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica, para a cultura e a educação, para os textos legislativos da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano. Finalmente, em 6 de fevereiro deste ano, ele foi promovido à Ordem dos Bispos pelo Pontífice argentino, obtendo o título da Igreja Suburbicária de Albano. Durante a última hospitalização de seu predecessor no Hospital Gemelli, Prevost presidiu o Rosário, o Terço pela Saúde de Francisco, em 13 de março, na Praça São Pedro, depois de um Papa jesuíta, um agostiniano, Filomeno. Sim, estamos sempre nessa linha e, sobretudo, passamos da vizinha América Latina à vizinha América do Norte. Não? Mais uma vez, a Igreja
chama em questão esse continente. Então, isso é já de por si um sinal dos tempos, não? E depois também, digamos, a pessoa eleita, enfim, não é o típico, mesmo se quiser, por essa representatividade de cores diferentes, etc., é uma pessoa que já são sempre, seja um como o outro, são de zonas onde as pessoas são essencialmente bem mistas, não? Então, isso é um outro aspecto que é relevante aqui no mundo, que precisa de saber que há mais, como humanidade, somos muito mais unidos do que pensamos, enfim, tanto só Deus sabe, realmente, o Espírito Santo neste caso, porque nesse momento não quis se afastar muito longe ainda do continente americano como todo, não? E eu acho que talvez até seria um momento para as pessoas, não? Porque normalmente quando nós falamos da América, as pessoas pensam logo nos Estados Unidos da América, não pensam que não, o continente americano é muito grande, tem América do Sul, América Central e tudo isso, etc., não? Mas agora Deus quis que a igreja continuasse a pescar, não? A trazer pescadores desse continente. Onde não? praticamente está a metade dos católicos do mundo onde inteiro. praticamente está, de facto, a metade dos católicos. Agora está-se a chegar um momento interessante que histórico, que todos estamos à espera, ver aparecer aquele que é o novo Papa, que agora saúda as pessoas. Para a multidão na Praça São Pedro, de fiéis e peregrinos, com um belo sorriso, sim. retribui o entusiasmo dos presentes neste momento, execução das notas do hino pontifício. E quem sabe lá 69 anos. Por que escolheu esse nome? Leão XIV. Leão XIV, por ser bom beneditino, não? É interessante, porque isso nos chama agora todos nós de irmos de novo pensar. E o nome traz um programa de vida? Sim, o nome traz sempre um programa de vida, sim. Podemos ver ele agora de perto, quase todo emocionado. Muita emoção, emoção. Já um Papa que se emociona diante de... Não, como a sua primeira expressão, não, que deixa o mundo. Finalmente, o Papa Francisco nos deixou esta expressão que vocês diziam, essa capacidade de ter um bom humor. Não? Ele aparece e se focaliza-se de novo, o novo pastor, na sua capacidade de emoção. Não? Parece até que não está a conter, não consegue conter a tanta emoção do momento. Olha como está a ver as pessoas sem conseguir nem sequer falar. Não. Mais uma vez a cena para a multidão. Que, entretanto, a praça se encheu realmente de novo. Ressaltando tratar-se do primeiro Papa agostiniano. Assim, depois de um Papa jesuíta, mais um Papa religioso. Desta vez agostiniano. Continuamos a ter essa tradição de papas religiosos, não? Porque antes foi o Papa João Paulo II, que era o único que não era, depois o Papa Bento XVI, também que era diocesano. Agora, sucessivamente, 2 papas também são todos de, digamos, religiosos. Aquela aclamação da gente. Sim. Faz com que ele até agora só fala mais de silêncio com gestos do que conseguir dizer alguma coisa. Sim, você vê a emoção sim. do Papa Leão XIV. Agora, a paz esteja com todos vós, a paz esteja convosco. Fratelli, sorelle Irmãos e irmãs caríssimos,
Esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado. O bom pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Também eu gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, alcançasse vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja convosco. É bem significativo esse a tutti voi, a todos vocês, a paz esteja convosco. A ênfase, a paz. A ênfase sobre a paz, sim. É seu primeiro pronunciamento. Esta é a paz de Cristo ressuscitado, uma paz desarmada, uma paz desarmadora, humilde e perseverante, que provém de Deus. Deus que nos ama a todos, incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa, do Papa Francisco, que abençoava Roma. O Papa que abençoava Roma dá sua bênção ao mundo inteiro. Naquela manhã do dia de Páscoa. Permitam-me dar sequência àquela mesma bênção. Deus nos quer bem. Deus nos ama a todos. O mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus. Portanto, sem medo, unidos, mão na mão com Deus e entre nós. Sigamos adiante. Somos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. O mundo precisa da sua luz. A humanidade necessita de pontes para que sejam alcançadas por Deus e ao mundo. Ajudai-nos também vós, uns aos outros, a construir pontes com o diálogo, com o encontro, unindo-nos todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Gostaria de agradecer a todos os co-irmãos cardeais que me escolheram para ser sucessor de Pedro, de caminhar juntos convosco, como Igreja Unida, buscando sempre a paz, a justiça, buscando sempre trabalhar com homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para ser missionários. Sono um filho de Santo Agostino. Sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano. Que disse, convosco sou cristão e para vós bispo. Neste sentido, podemos todos caminhar juntos rumo a essa pátria, a qual Deus nos preparou. A Igreja de Roma, uma saudação especial.
Devemos buscar juntos como ser igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, diálogo, sempre aberta a receber, como esta praça de braços abertos, a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo, de amor. E se me permitem E se também me permitis também uma saudação, uma palavra a todos aqueles de modo particular, a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru. Onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto a mim para seguir sendo igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vós, irmãos e irmãs, de Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, especialmente daqueles que sofrem. Hoje, o dia da súplica de Nossa Senhora, a súplica de Nossa Senhora de Pompeia, nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próximo, ajudar-nos com a sua intercessão e seu amor. Agora gostaria de rezar junto convosco, rezemos juntos por esta nova missão, por toda a Igreja, pela paz no mundo. Peçamos essa graça especial a Maria, nossa Mãe. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Assim acabamos de ouvir o Papa Leão XIV. Vejamos se... Sim, agora nos preparamos para, então, receber a bênção. Como havíamos dito precedentemente, o Santo Padre que, pela primeira vez, nos concede a bênção ao mundo inteiro. O Santo Padre Leão e a todos os fiéis presentes e aqueles que pedem a sua bênção, seguem por meio do rádio e da televisão e das outras tecnologias de comunicação, concede a indulgência plenária na fórmula estabelecida pela Igreja. Peçamos a Deus Onipotente para que conserve longamente o Papa guia da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Assim, nos preparamos para receber a bênção, Urbi et Orbi, com a indulgência plenária. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, os santos apóstolos Pedro e Paulo, cuja autoridade conferimos, interceda por nós todos. Amém. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis. Amen. Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Assim, acabamos de receber a bênção do Santo Padre, o Papa Leão XIV, a primeira bênção qual novo sucessor de Pedro. Ainda acena para a multidão, os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, exultantes com o novo Papa, o Papa agostiniano, o primeiro Papa agostiniano, Robert Francis Prevost, Papa Leão XIV. A belíssima moldura da Praça São Pedro, com as colunatas que representam os braços abertos para o mundo, e o Papa Leão XIV, que dirige a sua primeira saudação aos presentes e ao mundo inteiro. Na sua saudação, uma saudação especial à Diocese de Roma, qual o novo bispo dessa diocese, também como os fiéis da sua diocese no Peru, onde esteve precedentemente, antes de vir para o Vaticano. Padre Mateus é o seu novo bispo. É aquele que governa a igreja no mundo inteiro, presidindo-a na caridade. Papa, justamente porque é bispo de Roma. Grande emoção, Raimundo, porque primeiro é uma surpresa. Não... Diante de todas as possibilidades, o Espírito Santo nos surpreende outra vez. E diante dessas primeiras palavras que o Papa Leão XIV nos dirigiu, ele já nos mostra o seu programa de vida. Nos mostra que quer continuar essa igreja em saída que o Papa Francisco iniciou, quer continuar essa aproximação sempre mais com as periferias do mundo, porque até ele mesmo tocou nas periferias do mundo. E no mesmo tempo, o nome Leão traz um grande significado. Além do nome em si. O Papa ainda acena para a multidão de fiéis e peregrinos presentes na praça antes de retirar-se. Essa belíssima imagem com o pôr do sol, os últimos raios de sol do dia, criando essa refração de cores belíssima com as luzes. Santo Padre agora se retira da sacada da Basílica de São Pedro, após ter se apresentado ao mundo qual o novo sucessor do apóstolo Pedro. E enquanto continuamos ouvindo notas do hino pontifício, com essa imagem belíssima, aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano, com essa praça repleta com a multidão resplandecida em cores. Pois não, Padre Mateus. E como eu estava dizendo, né, o Papa Leão XIII, né, o seu predecessor no nome, é o Papa da Rerum Novarum. Da Rerum Novarum. Então, é o Papa da doutrina social da Igreja. Então, já ali traz um grande significado para como vai ser o destino do pontificado do novo eleito Papa. E podemos esperar que o Senhor irá assisti-lo na sua missão, porque o escolheu.
E a Igreja de Roma, com toda certeza, como já faz em 2000 anos de história, irá acolher o seu bispo com toda certeza, com o maior carinho, e vai acolher as suas palavras, como sempre fez, para que a Igreja de Roma continue a presidir o mundo na caridade. Continue a presidir todo o mundo católico, não? Urbe et orbe, na cidade e o mundo, na caridade. Ser um exemplo de igreja para todas as igrejas do mundo. Bem ressaltado o fato de o seu predecessor Leão XIII renovar o 1891, que é a primeira encíclica propriamente social da Igreja, dando início àquilo que de fato chamamos doutrina social da Igreja, muito embora, digamos assim, o magistério social da Igreja nós tenhamos desde os padres da Igreja, portanto, desde os primeiros séculos, mas a cristalização com uma encíclica de cunho propriamente assim, social, portanto, chamada de, atribuída como doutrina social da Igreja, a primeira justamente a Rerum Novarum de Leão XIII. E uma indicação muito forte, podemos ressaltar também, Padre Edson, a insistência do Papa Leão XIV sobre a paz. É verdade. Disse várias vezes, né? E depois nessa sequência, de facto, estamos na Páscoa, no período pascal, a grande mensagem da Páscoa é a paz, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, nos Santos Evangelhos, vemos sempre, quando encontra os discípulos, diz: a paz esteja convosco, esta repetida saudação pascal, propriamente pascal, a paz esteja convosco, a paz de Cristo. E Leão XIV, logo no início agora do seu pontificado, evoca uma vez mais essa palavra, a paz, né? Neste mundo que tanto necessita de tantas guerras, tantas controvérsias, esta palavra da paz vem mesmo a calhar, mesmo uma palavra que nos chama a todos a viver comprometidos com esta causa, que é a causa da paz, e que para nós os cristãos é um fruto da Páscoa. A paz é o próprio Cristo ressuscitado. Assim esperamos que o seu pontificado de fato seja um caminho da paz, um caminho da concórdia neste mundo e nesta igreja que tanto necessita. Padre Mateus, ressaltávamos o primeiro Papa agostiniano, ele inclusive lembrou ser filho espiritual de Santo Agostinho, aquilo que é a espiritualidade de Santo Agostinho, e é importante ressaltar aquilo que ele disse, retomando Santo Agostinho, justamente quando ele lembra, não, que sim, ele é o bispo da sua diocese, mas os fiéis com ele são irmãos, né? Exato. Ele retomar essa passagem de Santo Agostinho é muito importante. Não, exatamente. Com você, para vocês eu sou bispo. Sou bispo. Mas vocês eu sou exato, cristão. Exato. E nessas palavras assim de Santo Agostinho, que o próprio Santo Agostinho, já pela sua belíssima vida, saindo do abismo dos vícios e da mundanidade até a honra dos altares, né? Sendo um grande bispo, um grande pregador e o pai da patrística, digamos assim. É considerado o maior, muitos consideram como o maior dos padres do Ocidente. Exato, Santo Agostinho. Exato. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino formam os pilares da doutrina católica. Então, assim, já ter um padre já um agostiniano por si só tem o seu peso de formação intelectual, e temos um Papa de formação agostiniana, nos dá aquela esperança que veremos aquilo que são os ensinamentos do próprio Santo Agostinho colocados em prática. A oração, a vida completa e dedicada para Deus. Então é um grande nome assim de uma grande ordem religiosa que
que há séculos produz muitos frutos para a igreja. Muito bem, agradecemos a todos que estiveram conosco, nosso agradecimento ao padre Mateus, nosso agradecimento ao padre Edson, nosso agradecimento a Túlio Fonseca, Dulce Araújo, o colega Silvanei José, ao Filomeno Lopes, e assim nosso grande agradecimento também ao nosso técnico Alberto Giovannetti. Não nos resta que agradecer a todos e desejar um bom prosseguimento. Assim, iniciamos com o pontificado do Papa Leão XIV. A todos mais uma vez, muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.